90 dias é o suficiente para você criar uma revolução na sua vida. O que acontece? Quando você assume um compromisso, quando você se ferra nesse compromisso, não tem como dar errado. Você vê o tanto que frequência é brabo. Você pode ficar rico, mas você não permanece rico. Porque a riqueza está na frequência. Aquilo que você não... Anota essas 3 coisas. Acesso, frequência e transbordo. Como é que faz para ter a paz com Z? A paz com Z é um detalhe que você precisa de fazer algo. Vai ter que ir para a guerra. Você faz parte da vibração do universo. Você não é o que você pensa. Você é uma máquina do tempo, você é uma máquina de produção de riqueza, você é uma máquina de conexão, você é uma máquina de mudança de atmosfera, de mudança de esfera. A riqueza não está no alcance, a riqueza está na repetição. A riqueza não está nunca naquilo que as pessoas acham que está, no dinheiro. Ter o acesso a esse dinheiro nunca na sua vida vai fazer você ficar rico. Vai fazer você ficar magro, mas você vai voltar a ficar gordo. Então você falar assim, cara, tudo que eu quero então não é atingir o que eu quero, não, é acessar a frequência. E você pode dar um pico do que você quer e perder o pico, ou perder o pique, ou em inglês é o peak performance, você dá um pico e desce. Não faz o mínimo sentido isso. O que você tem que fazer é investir uma energia para nunca mais você voltar atrás. Você começa a querer inglês, não estuda, não entra na frequência. É bom que você fique uns 3 meses no lugar e não fale a nossa língua nativa. Todo mundo que eu vi fazendo isso, com toda a verdade do coração, a pessoa fluiu, nunca mais voltou atrás, entrou na frequência. Ficar falando a frase, fazendo 1 hora, 2 horas por semana, isso aí vai levar décadas para você fluir. A riqueza, ela é igual ao inglês. Só que o inglês, quem precisa de verdade, a pessoa pegar um videogame e começar a jogar e precisar do inglês, ela vai aprender na marra, porque ela vai ficar lá olhando para aquilo. Acredite, só é difícil aquilo que você não tem frequência, aquilo que você não tem acesso, aquilo que você não... Anota essas 3 coisas: acesso, frequência e transbordo. Qual que é a certificação que algo vai funcionar na sua vida? Você está transbordando naquilo. Você quer ser pleno, sim ou não? Transborde. Porque se você transbordar, o que vai acontecer na sua vida? O transbordo, você ganha um certificado da natureza, que você é inteiro. Quimicamente, existe transbordo na física, na lógica, no mundo espiritual, em tudo. Na metafísica, que é a alma, em tudo existe transbordo. Transbordo não é só falar, transbordo é ser generoso. Quando você é generoso, você está apontando para a frequência do mundo, que você não é um retentor, mas você é um transbordante. Nunca esqueça dessa caixinha d'água aqui, ó. Quem está anotando, vale a pena. A maioria das pessoas estão no nível 1 hoje. E elas parecem ter prazer nisso, elas estão na escassez. Caixa d'água, cabe 50 mil litros. E a pessoa faz questão de ficar com 1000 litros. Quem está na escassez, por que não passa de 1000 litros? Porque alguém fez um buraco aqui, ó. E tudo que passa dessa capacidade vaza. Ou seja, vazamento por baixo da caixa d'água. Quem é abundante, corrige isso aqui. Corrige o vazamento e vem no limite da capacidade. Esse é o nível 2. O que é o nível 2? Abundância. Então você vai guardar isso para sempre. Escassez. Escassez não tem cura. Escassez tem tratamento, eu anotaria isso. A escassez não tem cura. Então, tipo, se eu orar para você, eu tô orando e Deus está te curando. Não no mundo espiritual inteiro, até os anjos falam, não, isso aí não tem cura não. Você precisa de tratar. Por que tem que tratar? Porque são camadas. Como é que faz para ter a paz com Z? A paz com Z é um detalhe que você precisa de fazer algo. Vai ter que ir para a guerra. Não há paz legítima sem guerra. Tem uma paz que excede ao entendimento. Pode faltar o dinheiro, você está em paz. Se você achou ela, você achou tudo. Essa paz que excede ao entendimento, ela é almática e não cognitiva. A cognitiva vai fazer você sofrer faltando dinheiro. A cognitiva vai fazer você sofrer se ninguém gostar de você. A cognitiva, se tiver hate, você está ruim. Aqui excede o entendimento. Sua alma não tem medo de velocidade. Sua alma não tem medo de altura. Sua alma não está nem aí para essas coisas que seu cérebro fica sofrendo. Você acredita? Sua alma não entra nesse jogo, só que você coloca tudo na mesma conta. Nível 2, então, parece topíssimo, né?
chegar no limite da capacidade. Aí vocês vão anotar um driver mental: capacidade versus potência. Capacidade versus potência. Capacidade é a litragem do cérebro, que eu vou te falar. Pensa numa máquina de 86 bilhões de neurônios que está preparada para prosperar em qualquer coisa. Em fazer qualquer coisa, de foguete a submarino, a máquina de teletransporte, a trocar de dimensão. Aí você fala: você acha mesmo? Não, você não está entendendo. Você faz parte da vibração do universo. Você não é o que você pensa. É muito engraçado. Eu acho que o diabo deve acordar todo dia e fazer assim, na hora de escovar os dentes. Acho que ele nem deve escovar os dentes, aquele miserável. Ele deve acordar todo dia e olhar e falar assim: como é bom ver 8 bilhões de máquinas do tempo. Você é uma máquina do tempo. Você é uma máquina do tempo. Você é uma máquina de produção de riqueza. Você é uma máquina de conexão. Você é uma máquina de mudança de atmosfera, de mudança de esfera. Você não está entendendo. Você é uma máquina. Porque você é a imagem e semelhança do Criador. É o espírito mais poderoso do mundo que habita em você. E você tem a mentalidade daquele que fez o regaço aqui na Terra, que é Cristo. Se você tiver acessado. Nada demais. Fizer o acesso, baixa o download, tem a mentalidade de Cristo. Se fez o acesso, tem o Espírito Santo. O Espírito Santo é o revelador, é o que mostra tudo. Capacidade é o limite. E a potência, nunca mais você vai esquecer desse momento que você vem encontrar comigo aqui tão cedo. Potência. A maioria de vocês, porque você tem um cérebro, você tem uma capacidade limitada. Só que a limitação dessa capacidade, aos olhos matemáticos, é quase infinita. Porque a capacidade, ela vai desdobrando. Imagina um negócio que é dobra, dá dobra, dá dobra, dá dobra, dá dobra. Você só vai descobrir se você alcançar o próximo anel, próximo nível. Então não é uma capacidade linear. Capacidade linear, eu estou na fase 1. Se são 200, é só repetir 200 vezes essa capacidade? Não, é dobrando o tamanho dela. Então você desconhece o fim desse negócio, porque a gente não tem um ser humano que chegou no fim disso. Pessoas que usam 7% do cérebro, começam a ver luz, começam a ver doideira. Não estou falando trem espiritual, não, estou falando lógico. Vê as coisas do jeito que a gente não vê. Nosso cérebro, para evitar dor, corta frequência. Não deixa a gente ouvir frequência alta demais. Nosso cérebro, por causa da retina, evita com que a gente enxergue coisas infravermelhas e ultravioletas. Ou seja, quando você começa a ver, esses dois nomes que eu falei são cortes de espectro de luz. Quando você vê que a gente tem capacidade para detectar coisas a mais, deixa eu te falar, dentro do seu cérebro tem a capacidade de enxergar a rede de Wi-Fi. Você duvida, né? Você tem. Vou te dar um exemplo agora para te mostrar como é que o cérebro trabalha. Você está de boa sentado e você não está sentindo nada no seu corpo até eu começar a falar. Você está sentindo a roupa íntima que você está usando. Você está sentindo o dedão do seu pé agora, a camisa tocando as suas costas, a língua na sua boca, a saliva que está em volta agora. Você começou... Você está percebendo que coisa mais doida que é essa ou não? Dá vontade de você ir tocando e tudo, né? Você imagina que se eu continuasse falando tudo, você sente até seu intestino. Você sente a batida do seu coração se eu fizer silêncio. Mas por que enquanto você não avisou, eu não estava sentindo? Você não estava sentindo porque o cérebro é uma super máquina de economia de energia. É isso, vale a pena anotar. O cérebro é uma super máquina de economia de energia. Então ele não quer sentir nada, porque se ele sentir vai ter uma dor aguda, porque vai liberar sensores. Você consegue sentir se demônio está chegando perto. Você consegue sentir se anjo está chegando perto. Mas sabe, como assim? Você está ficando doido? Eu estou te falando. Dá para sentir no corpo. Quando você vê ou entra em ambientes onde o mundo espiritual é negativo, você começa a sentir um fogo que vem de baixo. Quando você... Eu não sei se você já percebeu, mas você está adorando a Deus, você sente uma palavra assim, você começa a arrepiar, isso é frequência de anjo, cara. Aí a pessoa fala, cara, não acredito em nada. Deixa eu te falar, seu cérebro é que mandou você falar isso. Seu cérebro mandou você falar isso pela pobreza de experiência espiritual que você tem, pobreza de acesso a pessoas de verdade que você tem, a pobreza filosófica, a pobreza antropológica, a pobreza bíblica, a pobreza de sabedoria, de experiência na Terra, a sua pobreza com PNL, a sua pobreza com metafísica. É tanta pobreza misturada que faz um coral no palco da sua cabeça falando, eu não acredito. Aí você fala com a boca. E para mim está tudo bem, que eu já fui assim também. Então você não tem acesso ao mundo espiritual, a primeira coisa que o seu cérebro fala, vai dar um passo para trás. Fala que não acredita. Eu não acredito.
Ignorância é o certificado da distância em quilômetros que você tem da realidade. Nada demais. Chegou na realidade, acabou, mudou tudo. Então nós temos sensores. Por que o cérebro é desse jeito? Você acredita que ele economiza essa energia toda para você não morrer? Porque se ele liga ao mesmo tempo tudo, se você sente cada veia sua correndo, se você sente cada cabelo seu deslocando, desconectando, se você sente qualquer dorzinha na sua pele, se você sente qualquer coisa que estivesse acontecendo, é tanta dor junta que é consumir toda a glicose do corpo instantaneamente. O que o cérebro faz? Não quero saber de nada. Só me avisa na hora que bater o dedinho na quina da cama. É uma merda, né? Nossa! Então o cérebro ele não quer saber de tudo que está acontecendo. Eu pisei aqui agora com consciência, eu senti meus 10 dedos do pé, pisando. Se eu não tivesse prestando atenção com consciência, você pisa, você lembra que você tem dedo no pé? Não lembra? Então aqui é uma prova. O cérebro é uma máquina de quê? De economia. Por que a gente mente? Eu sei que a resposta que você está querendo dar é por causa do diabo. O diabo é o pai da mentira. Eu não falo de forma maléfica, de prejudicar os outros. Mas a mentira é uma economia de energia. Você pergunta para a pessoa, você é feliz? Aí o cérebro fala que é, porque aí o assunto acaba. O cérebro fala, só que o outro cérebro está aqui e detecta. Aí fala, como é que é? Você é feliz? Mas o que te faz feliz? Presta atenção na informação. Toda vez que você for perguntar para uma pessoa, você desviar o cérebro dela no modo automático, essa aqui vale milhões. Não faça perguntas fechadas. Qualquer pergunta fechada, a pessoa tem uma tendência maior do que 80% a mentir. Por que ela vai mentir? Para cortar o fluxo de energia. Então você pergunta para qualquer pessoa que está nesse auditório, você é feliz? Olha lá, a boca do cara. Foi engraçado sua boca. Sua boca falou assim, ó. Cara, repete assim comigo. Isso vai te libertar, você quer ou não? Não é para o mundo não, é só para nós, tá? Fala assim, ó, preciso parar de mentir. Eu sei que você não quer mentir, só que você é obrigado a mentir. Você é obrigado por um cérebro que não quer te dar o cartão de crédito na mão. O que é o cartão de crédito do cérebro? O cérebro dá conta de fazer tudo, só que ele fala, não vou te dar, cara. Vai gastar energia. Vai ter que acordar todo dia, vai ter que fazer não sei o quê, vai ter que se envolver em atividade, vai ter que correr, vai ter que mudar a sua vida. Isso vai gastar energia demais. Por que o cérebro odeia que alguém critique ele? Porque vai gastar energia, porque ele se acha. Então só essa coisa que eu expliquei sobre os sensores muda a vida completamente. Deixa eu te explicar. O diabo ama você de uma forma, te vê do jeito que você fica, com o medo que você tem, que você nem não acredita no tanto que ele é apaixonado no você. Ele acorda todo dia, a primeira coisa que ele quer ver é você, se você está travado ainda. Que ele olha para você e fala, mano, você está travado de jeito, você é uma benção. Imagina o diabo te chamando de bênção. Porque esse é um negócio, é um instrumento do reino, esse é um instrumento que veio da eternidade, que encapsulou num corpo de carbono. Você não acha isso um milagre, não? Isso é uma alma e um espírito feito na eternidade, encapsulado dentro do corpo, com o relógio ligado em 1.051.200 horas, que dá 43.800 dias de vida. E o diabo olha para você e fala, não, é top demais de jeito, mentindo todo dia, que é só economia de energia. Falando aquela coisa mal intencionada, é como se você não pudesse fazer nada. Você que é procrastinador, você está mentindo. Você que é uma pessoa que fala que não tem capacidade, você está mentindo. Você fala assim, isso não é para mim, eu não mereço, isso é mentira de novo. Você que não está cumprindo seu propósito, eu sei que é pesado, mas eu preciso falar, você também está mentindo. Se você não tem a imagem e semelhança funcionando, mentira também, de novo. Se você não entende a natureza, porque você foi criado não só para fazer parte dela, mas foi para reinar sobre ela, mais uma mentira ao seu respeito. Dá uma dorzinha saber que você está mentindo um tanto de coisa ou não? Cara, no dia que eu ouvi esse negócio que eu estou te contando, eu falei, não, já chega. Vamos fazer o seguinte, bora quebrar tudo. Vamos desmontar tudo. Na capacidade versus potência, o nível 3 foi onde eu entrei e não dou conta de sair. Eu fico pensando,
Apesar de ter negócios bilionários, nada me tira a capacidade de fazer o que eu estou fazendo agora. Qual que é a terceira fase que você tem que entrar hoje e não sair nunca mais? Anota aí, número 3, quando você vaza por cima, chama transbordo. Ah, grande dia quando isso aqui acontece, ó. Ó, ó. Quando uma linha de água sobe o limite da capacidade, vai jorrar água para fora, igual a música do Rio de Piracicaba. Chama transbordo. No nível 2, abundância. Você vai anotar um código aí que é muito louco. Se você tem só para você, ou no máximo, é só para você na verdade. Escassez é sobrevivência. Abundância tem para você e para os seus. E o transbordo, nossa cara, eu acho massa falar isso. O transbordo tem até para o inimigo. Porque é só ficar debaixo da cachoeira que você é. Você acredita que tem milhares, talvez milhões, de inimigos que me odeiam, mas assistem os vídeos? O cara aperta play e fala, vagabundo, você quer só dinheiro. Mas como é que é? Deixa eu anotar aqui. E o cara vai anotando, depois aparece em algum evento e fala, eu te odiava. Me odiava, né? Sabe por que você parou de odiar? Porque eu não cortei o transbordo. Porque se eu fizesse de acordo com o que você estava declarando na minha vida, eu ia cortar água para você, só que eu não vou cortar nunca. Eu declaro quando eu levanto todo dia, ai dos meus inimigos, se eles cruzarem o meu caminho, eles serão abençoados. E você ficar arquitetando, gastando energia cerebral para ficar com raiva dos outros. Você fica magoado com os outros. Você entende que isso gasta energia? Tô nem aí, irmão. Fez merda contra mim, tô nem aí. Então, fala assim comigo, ó, preciso alargar a capacidade. E o transbordo tem que fluir. Olha que louco. Se a caixa d'água tem 50 mil litros e você está em 1 litro, significa que você está ignorando a capacidade e anulando a potência. Olha que louco. Se a caixa d'água tiver 50 mil litros e você ficar vazando com ela, o último ano talvez passou quanto? Mais de 50 milhões de litros vazados por cima. Milhões de vezes mais do que você possa imaginar. Ou seja, tem como alargar a capacidade, tem como abrir a vazão. Como que abre a vazão no transbordo? É só aumentar a entrada de água. O cano de água é a fonte, é Deus. Então, Deus ele joga água aqui dentro. E quando ele joga aqui dentro, a maioria não quer colocar para fora. Qual o problema da natureza? A gente pega um rio e o rio a gente não quer, em hipótese nenhuma, deixar ele fluir. Alguém que já pescou em cardume, tipo assim, com 1000 peixes, já pescou. Pouca gente. Cardume, quando você pesca em cima, acaba a graça. Consegue até tirar o peixe, mas é tanto peixe que você fala, eu não estou pescando, só estou tirando peixe. Pescar é aquela arte de passar raiva, de ficar trocando a isca, de trocar o anzol. Você tem que trocar até achar o peixe que está ali perto. Isso é a arte da pescaria. Só que aí está o detalhe. Quando você está num rio e aí sobe um cardume com 1 milhão de douradas. Você olha para o rio e pensa, eu não vou deixar o cardume embora, eu vou fechar esse rio. Aí você fecha o rio para ele não ir embora em cima, fecha embaixo e aquilo que a natureza era fluida, você transforma num represa. Você corta o fluxo desvia de água e vai embora e fica aquele tanto de água. Aquilo era um rio. Você transforma o rio em represa. Por que eu estou te contando isso? Você fez isso na sua vida. Você pegou a riqueza que é natural, achou que era um jogo individual, achou que era sobre você, pegou a riqueza que era para todo mundo e fechou dentro da sua cabeça. E aí o que aconteceu? Um negócio assustador. Aquilo que tinha água limpa o tempo inteiro, agora está com água suja. Os peixes estão cagando sem parar e adoecendo ali porque não tem limpeza. A água começa a baixar, aquilo vira lama, depois vira um deserto rachado, né? Porque o solo fica todo trincado depois que acaba a água ali. E aí você quer beber água, você tem que fazer um poço, gastar um dia de suor para beber a mesma quantidade de suor que você gastou, só que sujo de barro. Tudo porque você pegou o que era natural, uma riqueza fluida, e estocou dentro de você. Posso falar humildemente até onde eu entendo do cérebro do corpo humano, de fisiologia e de tudo? As doenças que você tem é por causa da história que eu libero o perdão correndo, até você ficar um pouquinho sábio e não perdoar mais ninguém. Mas não, você está doido? Eu estou te falando que eu já vivo há alguns anos. Pode fazer o que você quiser contra mim. Não baixo a minha frequência por causa de ação malvada sua. Pode fazer o que você quiser, pode sentar a mão na minha cara,
O Datena me deu a cadeirada, eu perdi ele na mesma hora. Ele olhou e falou, você é doido. Eu doido, eu vou ficar com raiva do cara. Ela foi trincada. A mão ficou 6 semanas. Ela não trincou, mas deu uma luxação aqui, não voltou ao normal. Em 6 semanas. Eu olhava para aquilo e dava risada. Falei, você tá doido. E só vendo coisa boa. Eu desci do carro nos comícios e as pessoas estavam me apertando demais. Apertando mesmo, com força. Gente me arranhando. E você sabe o que é política, né? E aí na hora que eu coloquei isso aqui, eu ressignifiquei de tal forma. Eu falei, agora ninguém vai me apertar mais por causa do braço. Aí eu chegava, calma. Aí o povo ficava de boa. Você não tá entendendo, o povo começa a te agarrar e te arranhar. Aí eu ficava pensando, mano, se um cara chegar com a gilete aqui, o que vai ser? Na hora que eu vi aquele trem na tala, eu falei, é um jeito de me proteger. E eu entendi, Deus, mano, eu ressignifico tudo. Tudo, converter energia. Tava na prova do Ironman no México, e aquele sol de trincar a muleira. E eu passava por um e o cara, meu Deus, que sol. Eu falei, eu sou uma placa de energia solar, eu só preciso ligar o difusor e o inversor para mandar a energia do sol que está nas minhas costas para minhas pernas. 180 quilômetros em 5 horas e 15 eu fiz de pedal. E eu passava todo mundo, igual gente grande. Quem sabe aqui, sabe que 5 horas e 15 minutos para fazer 180 quilômetros de pedal é brabíssimo. E eu falava, esse calor, eu só preciso achar o inversor de energia. Desce para as minhas pernas, que é lá que está precisando dessa energia. Cara, eu senti o resfriar nas minhas costas. Aí você fala, mas não é possível. Na Bíblia está escrito, tudo é possível ao que sintoniza. Coloca assim, ó, crer é sintonizar. Então, escreve, crer é sintonizar. Tudo é possível ao que sintoniza. Porque se você crê, não tem como dar errado. Se você crê, não tem como dar errado. Se você crê errado, vai dar errado. Se você crê certo, vai dar certo. Só que precisa de construir ações, porque você tem um começo da energia. Então, na hora que você olha para aquela caixa d'água, você vê o desperdício que você tem de capacidade e de potência, que você está retendo. Alguns de vocês querem transbordar na vida dos outros, sim ou não? Você ainda chama Roberta? Você vê o tanto que marca quando você toma uma decisão. Você pode mudar completamente sua vida em apenas 90 dias, e quem afirma isso é Pablo Marçal. Pablo Marçal ensina que quando você assume um compromisso real, o universo se curva diante da sua decisão. Pablo Marçal diz que frequência é tudo, que você pode até ficar rico, mas só permanece rico se vibrar na frequência certa. Porque a riqueza não está no dinheiro, está na vibração, na constância e na repetição. Pablo Marçal explica que aquilo que você não anota, que você não dá acesso, que você não vive, desaparece da sua realidade. Ele fala que a vida é feita de acesso, frequência e transbordo. Pablo Marçal ensina que para ter paz verdadeira, você precisa primeiro guerrear contra aquilo que te prende. A paz com Z, como ele diz, é conquistada em meio à guerra interior. Porque nada legítimo vem sem luta. Pablo Marçal lembra que você não é o que pensa. Você é uma máquina do tempo. Uma máquina de criação, uma máquina de riqueza. Você é parte da vibração do universo. Pablo Marçal explica que a riqueza não está no alcance, mas na repetição. Que o segredo não é atingir o que se quer, mas permanecer na frequência que sustenta aquilo. Ele diz que muitos acessam o sucesso, mas não permanecem nele, porque perdem o ritmo, perdem a vibração, perdem o pique. Pablo Marçal fala que o inglês da vida é o mesmo da abundância. Se você não mergulha, se não pratica, nunca flui. Quem precisa de verdade aprende na marra, porque a necessidade cria frequência. Pablo Marçal ensina que tudo o que você precisa já está dentro de você, mas a maioria vive travada por causa do próprio cérebro. Porque o cérebro economiza energia, evita dor, corta percepções, bloqueia frequências. Pablo Marçal afirma que o seu cérebro é uma máquina divina que trabalha para te proteger, mas também te limita se você não expandir consciência. Ele mostra que você pode sentir tudo, desde a presença de um anjo até a energia de um ambiente negativo, se aprender a decodificar o mundo espiritual. Pablo Marçal acredita que pobreza espiritual, filosófica e mental é o que faz as pessoas duvidarem da realidade invisível. E que ignorância é só a distância entre o que você vive e o que é real. Pablo Marçal revela que o cérebro corta frequências para economizar energia.
Por isso muitos não ouvem, não veem, não sentem o que o espírito quer mostrar. Ele fala que o cérebro odeia gastar energia, odeia acordar cedo, mudar hábitos, encarar a verdade. E é por isso que a maioria se sabota. Pablo Marçal diz que até o diabo se alegra quando vê alguém travado, porque sabe que uma mente paralisada é uma alma adormecida. Mas Pablo Marçal também lembra: você é imagem e semelhança do Criador. Dentro de você habita o espírito mais poderoso do universo. Pablo Marçal ensina que quando você acessa essa consciência, nada te para. Porque o Espírito Santo é o revelador da mente de Cristo. É ele quem ativa a potência que está escondida na sua capacidade. Capacidade é o limite da caixa d'água. Potência é a força da fonte. Pablo Marçal mostra que você nasceu para alargar sua capacidade e deixar o transbordo fluir. Ele explica que a maioria vive na escassez porque tem vazamentos emocionais, espirituais e mentais. Mas quem corrige o vazamento entra na abundância, e quem vive a abundância começa a transbordar. Pablo Marçal ensina que o transbordo é quando a sua vida passa a abençoar até os inimigos. Quando você não retém, mas libera. Quando até quem te odeia é tocado pela sua frequência. Ele fala que cortar o transbordo é como fechar um rio. A água apodrece, o peixe morre e o que era rio vira deserto. Pablo Marçal alerta: muitos transformaram o fluxo natural da vida em uma represa emocional. Guardam ressentimentos, prendem energia, estocam mágoas e depois não entendem por que a alma seca. Pablo Marçal diz que o perdão é a válvula do transbordo. Quando você libera perdão, a energia volta a fluir. Ele fala que até a dor pode ser convertida em energia. Pablo Marçal lembra do dia em que foi atacado e escolheu rir, porque entendeu que tudo pode ser ressignificado. Que até o sol escaldante pode virar energia se você se sintonizar. Pablo Marçal afirma que crer é sintonizar. Tudo é possível ao que sintoniza. A fé é uma frequência, e quando você crê, o impossível se torna real. Pablo Marçal explica que o cérebro foi feito para economizar energia, mas o espírito foi feito para gerar abundância. Que sua capacidade pode ser limitada, mas sua potência é infinita. E que enquanto você acreditar em escassez, viverá com vazamentos. Pablo Marçal ensina que quando você entra na vibração do transbordo, até o universo responde. Que o transbordo é o certificado espiritual de que você é inteiro. Que a natureza reconhece quando você não retém. Que até os anjos se movem quando você decide ser generoso. Pablo Marçal diz que o transbordo é o ápice da fé, quando você deixa fluir sem medo de perder. Ele lembra que o cérebro quer economizar energia, mas o espírito quer expandir energia, e que a vida é uma guerra entre esses dois mundos. Pablo Marçal afirma que a verdadeira prosperidade está em quem não bloqueia o fluxo da vida, que abundância não é ter muito, é deixar muito fluir. E no final, Pablo Marçal te convida a viver como o rio, em movimento, em fluxo, em entrega. A corrigir vazamentos, expandir capacidade e liberar tudo o que Deus coloca dentro de você. Pablo Marçal encerra dizendo: se você crer, não tem como dar errado. Se você crer, o transbordo virá. Porque tudo o que é seu está em movimento, e o que flui, vive.